eu já estava cansado de trabalhar em loja. Sabe o que falavam para mim? Eles falavam assim, quando as coisas não iam do jeito que eles queriam, eles falavam: volta para a sua terra, cara. Quem vai sua terra? Volta para a sua terra. Falavam grandes desafios. Eu já estava ficando cansado disso, porque aqui é minha terra. Eu nasci aqui. E eu estava cansado de loja, porque a gente trabalhava de segunda a sábado até às 5 horas da tarde. E eu decidi que queria mudar. Queria trabalhar com vendas pela internet e trabalhar menos, de repente, de segunda a sexta-feira. Mas isso era uma loucura na época, porque a gente tinha uma loja que era referência em instrumentos musicais no centro de Santo Amaro. E as vendas pela internet representavam 1/3 do faturamento. Mas mesmo assim eles estavam decididos. E a gente foi procurar um lugar para a gente operar essas vendas pela internet. Parecia loucura minha, né? Mas era Deus, novamente, me incomodando, agindo em nossa vida. 2019, aí entrou 2020. 2020, a gente alugou um imóvel e no dia 1º de março a gente começou a operar com essas vendas pela internet. 1º de março de 2020. Dia 20 de março de 2020 veio o quê? Pandemia. Lockdown. As lojas ficaram impedidas de trabalhar, só que a gente já tinha mudado 20 dias antes. As vendas estouraram e tenho certeza que Deus que agiu nas nossas vidas, e a gente não passou por dificuldade nenhuma, muito pelo contrário, né? A gente conseguiu crescer. No começo a gente, apesar do desespero, do desânimo, das tristezas, as vendas aumentavam e a gente trabalhava até 9, 10 horas da noite durante a pandemia para atender os pedidos. Mas ainda não era o ideal, porque a gente estava trabalhando demais. Algum tempo depois, quando as coisas foram se acalmando, a gente pôde adotar o sábado como descanso semanal. Então a gente trabalhava de domingo a sexta-feira. E a Thelma pediu para o pastor Ismael Forte que nos desse o estudo bíblico. E a gente começou a fazer semanalmente. Isso se arrastou, viu, irmãos? Isso se arrastou porque era época de Covid e às vezes um não estava bem, o outro não estava bem, e foi se arrastando. E se arrastou por mais de um ano esse estudo bíblico. Só que nesse momento foi um momento muito importante, que eu tive a oportunidade de tirar as minhas dúvidas e também os questionamentos que eu tinha, né, a respeito das principais doutrinas de nossa igreja. Aí que eu pude constatar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia segue apenas o que está escrito na Bíblia. Só isso. O que Deus manda é o que Deus manda, sem nenhum atalho, sem nenhuma adaptação, sem mudar a interpretação por qualquer conveniência. E finalmente, em 23 de julho de 2022, nós fomos batizados. Glória a Deus. Depois de várias tentativas de marcar também, porque para marcar o batismo, porque a gente queria ser batizado pelo pastor Ismael Forte. Também foi uma luta para conseguir isso, mas o inimigo tentou, mas ele só adia os planos de Deus, mas pela graça de Deus nós fomos batizados. Depois disso, a Thelma começou o ministério dela para utilizar o dom de cantar. E hoje ela é diretora de música da nossa igreja. Nossa família serve a Deus. Glória a Deus. A gente serve a nossa igreja e serve onde nós formos convidados aí. A gente vai e a gente leva a nossa família. Olha a nossa família. Surpresa agradável ver vocês aqui. E está se cumprindo exatamente o que ela profetizou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Para mim é um desafio muito grande pregar aqui para vocês, porque se você fizer a conta, são 3 anos que eu me batizei. E eu estou aqui falando para pessoas que estão na igreja a vida inteira, entendeu? Mas eu decidi que se Deus me mandar, eu vou.
E se ele me colocou aqui, é porque ele sabe o que está fazendo. Para começar, ele sabe o que está fazendo. E eu me coloco à sua disposição para que me use da maneira que ele bem quiser. Amém. Queridos, esse foi o momento que eu disse sim e decidi aceitar a Jesus Cristo e crer na salvação e vida eterna ao lado dele. Isaías também disse sim ao chamado de Deus. Em Isaías 6:8 ele diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Maria também disse sim ao plano de Deus com fé e submissão. Em Lucas 1:38 diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Mas não é sobre esse sim que eu quero falar hoje, porque esse sim é um sim mais emocional. É sobre continuar dizendo sim diante das adversidades e problemas que vão surgir. Será que alguém aqui não tem dificuldades? Eu acho que o Humberto não tem dificuldade nenhuma. Vocês acham que tem? Não. Ele não tem cara de quem tem dificuldade, tem problema. Imagina. O cara é dentista. Não tem. Imagina. Todos temos problemas e dificuldades, queridos. E em alguns momentos nos sentimos fracos e incapazes. Às vezes a vida dá um soco na cara da gente tão grande que a gente parece que não tem forças para levantar novamente. E diante dessas dificuldades e desafios que teremos em nossa jornada com uma vida eterna com Cristo, que teremos que perseverar. O que é perseverar? Perseverar é persistir, ser constante, permanecer, conservar-se firme, insistir e teimar. Perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Será que tem alguma coisa a ver com a gente? É perseverando, queridos, que conseguiremos continuar dizendo sim diante das adversidades e dificuldades que enfrentaremos, especialmente pelo fato de vivermos em um mundo dominado pelo pecado. Vamos ver na Bíblia um texto que nos ajudará a entender um pouco mais sobre o assunto. O texto que usaremos é Romanos 7, a partir do verso 18. A versão que eu tenho aqui é a Almeida Revisada e Atualizada. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Esse texto de Paulo é muito impactante. E aqui Paulo descreve o conflito entre a lei de Deus e a lei do pecado que habita dentro dele, e não só dele, de todo crente em sua vida em Cristo. Agora, pensa só, imagina só, se Paulo, que era um homem em total comunhão com Deus, que abriu mão de tudo para pregar o Evangelho, que por tantas vezes correu o risco de morte, que não dava um passo sequer sem a permissão do Espírito Santo, ele estava reconhecendo a sua fragilidade e que ele também era um ser humano passível de erros como qualquer outro,
e que mesmo desejando com todas as forças fazer apenas a vontade de Deus, ele acaba fazendo o mal que sua consciência condena. Se Paulo tinha esse problema, imagina nós. Se ele enfrentava essa dificuldade, para nós não poderia ser diferente. Em Gálatas 2, Paulo escreve que Cristo habita nele, e no entanto, o pecado também habita nele. Que situação, né? A grande dificuldade é que nossa consciência sabe o que não podemos fazer, e mesmo assim o fazemos pelo pecado que habita em nós. Especialmente porque o inimigo tenta desencaminhar as pessoas de Deus. E quando ele descobre as nossas fraquezas, e isso ele é especialista, né? Passa a trabalhar em cima delas, a fim de nos induzir a pecar. Pecar, né? Se pecar fosse algo ruim, que não nos dá prazer ou satisfação, será que pecaríamos? Lógico que não. A gente só peca porque o pecado às vezes nos dá um falso prazer, né? E o inimigo, ele é astuto e traiçoeiro. Ele sabe onde trabalhar nas nossas vidas. E é impossível não pecar em algum momento. Pecamos em todos os momentos. E tivemos em toda a história somente uma pessoa que não pecou, que foi Jesus. O pecado, ele é tão nocivo em nossa vida que Ellen White escreve: o pecado, por menor que possa parecer, implica risco de perda da vida eterna. Aquilo que não vencemos acabará por nos vencer e causará nossa destruição. Está no livro Caminho a Cristo, página 22. O inimigo, ele sabe que já perdeu a batalha na cruz do Calvário. Ele sabe que o seu tempo está acabando. E ele trabalha incessantemente para nos fazer pecar e nos fazer perder a nossa salvação. E qual é a solução? O que podemos fazer? Na verdade, a gente teve um spoiler no texto anterior, né? Que, na parte que diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora eu vou ver mais um texto bíblico, que é Romanos 8, a partir do verso 1. Vamos ver a solução. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aqui, Paulo diz que somos declarados não culpados
pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que entregou sua vida para pagar pelos nossos pecados e nos dar a salvação. E ele continuou o seu tema, contrastando as duas possibilidades que as pessoas têm em sua maneira de viver. Ou elas vivem de acordo com o Espírito Santo, ou de acordo com sua natureza pecaminosa e carnal. Uma leva à vida eterna, a outra à morte eterna. Ou, como o próprio Jesus disse em Mateus 12:30, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, escalha. Não há meio termo. Ou é um, ou é outro. Nós percebemos aqui que é impossível escapar do pecado por conta própria. Nós não temos força para isso. E é necessário uma comunhão total com as coisas de Deus, tendo a certeza que o inimigo também tentará nos levar a negligenciar a oração e o estudo da Bíblia, inventando todo o artifício possível para ocupar a nossa mente e nos distrairmos com outros assuntos. Aquela novelinha, aquele futebolzinho, né? Sempre tem essas distrações. E também, às vezes, quando a gente fala assim, não, a partir das 10 horas eu vou estudar, aí sempre aparece alguma coisa para distrair a gente, né? Algum compromisso, alguma situação. E devemos, queridos, sempre nos manter bem longe do que nos afasta de Deus. Mesmo sabendo de tudo isso, que nós devemos aceitar a Cristo como nosso Salvador, que o pecado existe nesse mundo, que o pecado que existe nesse mundo tentará nos afastar dos caminhos de Deus, e que mesmo se pecarmos temos a certeza do perdão na cruz do Calvário, se nos arrependermos genuinamente, ainda assim, algumas situações podem tentar colocar em dúvidas as nossas convicções. Por exemplo, uma crise financeira, um problema de relacionamento, uma doença, um falecimento, ou não precisa ser só uma delas, pode ser tudo de uma vez. Quando vem tudo de uma vez, né? Isso pode fazer com que a gente coloque em dúvida. E como continuar dizendo sim diante das adversidades e problemas? Faço duas perguntas. Será que Jó, quando perdeu tudo, os bens materiais, o prestígio, a família, a saúde, não tinha motivos de sobra para o não ao invés do sim? Será que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando seriam jogados na fornalha, também não tinham motivos para o não? Mas eles disseram sim. E é por isso que devemos ser perseverantes e permanecer firmes no compromisso de ser fiel aos mandamentos de Deus, apesar das tentações, da oposição e da adversidade. Devemos entregar as nossas vidas nas mãos de Cristo, permanecer firmes aos seus pés e crer que Deus nos ama, tanto é que Ele deu o seu Filho para nos salvar, e que Ele cuidará de nós e fará sempre o que for melhor em nossas vidas. E entender que em todos os momentos é hora de dizer sim para Jesus. Se você crê nisso, eu gostaria que você ficasse de pé enquanto a gente vai cantar uma música, e ao final a gente vai pedir uma bênção especial sobre nós. Obrigado hoje dos nossos amigos e irmãos nos acompanharem nessa caminhada aqui nessa casa linda de vocês. E uma das nossas irmãs e amigas, componentes da nossa família, disse que não está adequada para subir aqui. Nós vamos convidá-la e pedirmos licença para que vocês não se toquem, por favor.
Marcinha, por favor. Sem você nós não podemos. Sem Jesus não podemos, mas sem você também não. Obrigada. Meu sonho é ver Jesus, tocar o seu rosto, beijar suas mãos, encontrar os que perdi, ser completo, ser feliz. Querido Deus, querido Pai que está no céu, muito obrigado. Muito obrigado por seu amor e seu cuidado constante por nós. Muito obrigado porque hoje pudemos, juntamente com os nossos amigos aqui do Jardim Prudência, aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Por favor,
abençoe a todas as famílias aqui representadas, abençoe o nosso começo de semana e, por favor, perdoe os nossos pecados e nos guie, porque sabemos que somente permanecendo nos teus caminhos é que teremos a salvação, e somente permanecendo firmes nos teus caminhos é que poderemos dizer sim, sempre a Cristo. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, me fala uma coisa, vai ficar só nessa mesmo? O quê? A música? A música? Não, a gente tem mais, se vocês tiverem tempo. O quê? Nós estamos com tempo. Pode ser? Se somente uma criança querendo ser melhor, amor segundo o coração de Deus, por amor quero segui-lo, mas sinto-me pequeno sem qualquer favor, por dentro só a dor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, humilde servo seu, a seu dispor, apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, essa minha oração. Pela graça que há em Cristo, desejo anunciar a mais linda das mensagens de Cristo vir a voltar, ser usado pelo Espírito, é tudo que eu mais quero para mim, Senhor, viver pra teu amor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, humilde servo seu, ao seu dispor, apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, faz a minha oração. Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Por suas mãos, essa minha oração, Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Mas também é uma mensagem de confiar, né? Não importa o que aconteça, confie no Senhor. Confie. Adoradores? Sim.
certa. Jesus Cristo não falhará. Se a esperança acabou e desilusões são normais, amigo, tenha fé, Deus vai te amparar. Se o vale da escuridão é onde sua vida está, segure as mãos do Pai, Ele te erguerá. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Quem diria que essa série, Humberto, fosse assim, encerrar com chave de ouro, né? O irmão falou que o cachê dobrou, né? Mas nós só vamos pagar o dia que vocês voltarem aqui, mais uma vez. A gente vai marcar, tá bom? E aí a gente pensa em acertar alguma coisa. Por enquanto, hoje vai ser... hoje vai ser um lanchinho, tá bom? A irmã pode me despedir novamente com oração? Bondoso Deus e amado Pai, que alegria estarmos na sua casa para desfrutarmos da sua companhia e sentirmos a sua presença neste lugar. Foi uma bênção estarmos com os nossos irmãos, os nossos amigos da Igreja do Prudência. Que privilégio de conhecer essa casa, mais uma extensão da casa do Senhor. Por favor, nos una, nos inspire, nos encha do seu Espírito e nos ajude a estarmos mais próximos do Senhor, porque a vida do seu Filho amado está muito próxima. Abençoe cada irmão, cada lar representado aqui e nos leve em segurança para os nossos lares. Pedimos e muito mais agradecemos por amor em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao enfrentar o mar, ao passar por lutas, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar.
pode separar-nos do seu amor, está ao nosso lado. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos.